Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Talk. E hoje a gente vai falar um pouquinho de inglês com música. Dessa vez a gente vai trazer uma música da Adele, aquela cantora que vocês gostam. Acho que todo mundo gosta da Adele. Bom, se você não gosta dela, talvez você seja aí uma exceção. E é uma cantora bem completa. As letras da Adele são bem ricas, então a gente vai ver bastante vocabulário bacana, expressões legais e também vamos ficar atentos à pronúncia. A Adele, talvez vocês lembrem, é que ela virou meme recentemente, porque o inglês dela é um inglês muito diferente, né? Então ela tem um sotaque bem puxado, ela é britânica e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que ela fala. Nas letras, no entanto, principalmente essa aqui que eu trouxe para vocês hoje, é bem tranquilo de você entender o que ela está querendo dizer. É uma das vantagens dessa letra aqui e eu quero que vocês acompanhem. Então, se você não ouviu essa música há muito tempo, tente relembrar, porque a letra é bem legal. A gente vai ver hoje em detalhe por detalhe aqui. Então, é uma letra bem sentimental. A Adele tem essa questão, ela canta com bastante sentimento. Então, ela transpassa isso tudo para a música. A gente vai ver com essa música Someone Like You. Então, começando já pelo título, Someone, alguém. Muitas vezes os alunos me perguntam, Érica, qual é a diferença entre o someone e somebody? Na verdade, para efeitos práticos, não tem diferença nenhuma. Muitas vezes nas letras de música, o pessoal escolhe por um ou por outro por causa da sonoridade, né? Porque eles precisam. Por exemplo, Queen tem uma música Somebody to Love. E aí esse Somebody to Love, ele é totalmente no refrão, né? Ele precisa desse somebody, somebody, porque é mais forte. Olha só, somebody. E aqui é someone. Someone. Eu tenho bastante vogal nesse som. Então, ele é uma palavra que acaba encaixando bem com outras palavras que vierem depois dela, né? Someone like you. Someone like you. Então, alguém como você. Então, someone like you, ela vai dizer exatamente isso pra gente. Alguém como você. Já percebe aí que é uma questão romântica que a gente tem nessa letra. Então, olha só. O someone, então, vem como alguém. E aqui ela tá comparando como você. O like aqui, a gente já conhece o verbo like, mas o verbo like como gostar, né? Aqui não, aqui ele está funcionando como, ele já não está funcionando como verbo. Então, ela quer dizer alguém como você. Alguém como você. Então, provavelmente ela está fazendo uma comparação aqui, vamos ver. I heard that you're settled down. I heard that you're settled down. Então, ela está usando I heard. Esse heard é o passado do hear. Ele é um verbo irregular. Então, se eu digo hear, é o ouvir. E o heard é o passado. Ou seja, eu ouvi. That you're settled down. Essa aqui é uma expressão. To be settled down, a gente vai usar quando a gente quer dizer que a pessoa sossegou. A pessoa está estável. Então, provavelmente está com uma família, está ali o que a gente diria de encaminhado, né? Então, está com uma família, está com um emprego, está com uma situação estável na vida. Ou seja, I heard that you're settled down. Então, ouvi que você se estabilizou, sossegou o facho, sei lá, você pode pensar na forma que você quiser, né? A gente tem vários regionalismos que têm essa ideia, né? Então, aqui é ouvir dizer que você sossegou, que você se estabilizou. You found a girl and you're married now. That you found a girl that you. Então, esse that, ele está conectando com a próxima frase. Ele vai ser o nosso que. That you found. O found é o passado do find, então eu vou trazer para cá. Find, o passado é o found, ou seja, encontrou. That you found a girl. A girl, uma garota. Né? Então, que você encontrou uma garota. That you found a girl and you're married now. Então, que você encontrou uma garota and you're married, casado. Você é casado agora. Você está casado. Guess she gave you things I didn't give to you. Guess, she gave you things. Esse guess é um achar. O que é a diferença do guess pro think? A gente tem esses dois, né? O find, às vezes, também pode ser usado como opinião. Então, I think é quando eu tenho uma opinião sobre algo, né? Ou então quando eu tô ali ponderando, considerando alguma coisa. O guess, ele é quase como um chute. Então, ela tá falando assim, guess, tô achando que... Então, ele é quando eu faço presumo alguma coisa. Então, o guess é um achar de presumir. Então, a gente pode usar bastante o guess para adivinha, né? Adivinha o que vai acontecer, adivinha o que aconteceu, guess what happened, guess who, né? Aquela brincadeirinha que a gente tem de fechar os olhos de uma pessoa vindo por trás e falar, adivinha quem é o guess who. Então, percebe que ele é um adivinhar? Bem diferente do think. Então, ela fala, guess she gave you things I didn't give to you. Então, acho que ela te deu coisas. Então, aqui a gente tem o verbo gave, que é o passado do give. Então, give, gave, deu coisas que eu não te dei.
Então, provavelmente ali é uma pessoa que conseguiu atender as expectativas e ela não tinha atendido as expectativas. Ela já tá fazendo comparações de novo. Old friend, why are you so shy? Old friend, why are you so shy? Então, old friend, meu velho amigo, por que você tá tão tímido? Então, old friend, why are you so shy? Esse so, ele tá como um intensificador. Então, ele vem uma partícula. Normalmente, antes de adjetivos, características, ele intensifica. Ele é o tão. Aqui ela tá sendo um pouco irônica. Então, provavelmente, ela tá falando, nossa, por que você tá tão quieto? Por que você tá tão sumido, né? Porque você tá com outra pessoa agora. Eu acho que é essa indireta que ela tá querendo dar aqui. E o shy de tímido. Esse velho amigo, ela também presume que ela tá sendo irônica de novo, né? Porque ela conhece ele, ó, de longa data. Ain't like you to hold back or hide from the light. Então, vamos relembrar, lá na música do Harry Styles, a gente tinha o Hold Me Back. Lembra essa expressão? Olha como ela tá aparecendo aqui de novo. Percebe, pessoal, que muitas vezes letras românticas, elas vão recapitular, elas vão repetir vocabulário. Então, quanto mais vocês anotarem, tiverem registro disso, revisarem depois, ajuda muito. Porque os sentimentos são parecidos. Então, muitas vezes eles vão usar vocabulário que remete à mesma sensação, à mesma memória, né? Então, hold back. Então, hold back é ser puxado para trás, ser puxado para trás, ser impedido de continuar, né? Algo que te hold you back, algo que fica te prendendo, algo que te prende, né? Or hide from the light. Então, aqui eu tenho o verbo hide, esconder, ou se esconder da luz. Ou seja, o que ela tá querendo dizer? Que ele sumiu, que ele tá desaparecido, porque agora ele tá num outro relacionamento, e ela fala, não é do seu tipo fazer isso, sumir, se esconder da luz, ou ficar preso por alguém. I hate to turn up out of the blue uninvited. Aqui na segunda parte ela continua. I hate, vamos lembrar do verbo hate, que é o verbo odiar. Então, eu odeio. To turn up out of the blue. A gente tem aqui, então eu tenho o turn up e o out of the blue. Tenho duas mensagens bacanas. O turn up é aparecer. Então, se eu falo pra você assim, poxa, ela não apareceu na festa. Olha quem apareceu! Olha quem apareceu aqui. Turn up, aparecer em algum lugar. Normalmente, sem ser esperado. E o out of the blue. O out of the blue revela tudo isso, que é o do nada. Sabe aquela nossa expressão? Poxa, do nada isso aconteceu. Ah, ela foi lá e falou aquilo do nada, sem que haja uma expectativa. Então, out of the blue é uma expressão do nada. Então, se você quiser usar aí para qualquer coisa, poxa, é suddenly, né? Ele é o parecido com suddenly também. Então, eu odeio aparecer do nada, uninvited. Então, olha como a língua inglesa, muitas vezes, como a língua inglesa às vezes tem umas palavras que talvez você falasse assim, poxa, mas eu não poderia usar sem ser convidado? Claro que sim, só que muitas vezes o inglês ele prefere usar palavras que ele já tenha consolidadas com um prefixo negativo, que é o un, aqui nesse caso, né? Então, aqui, ó, uninvited, ou seja, convidado, invited, uninvited, sem ser convidado. Olha como ela facilitou, ao invés de colocar 3, 4 palavras, é uma música, ela precisa dessa sonoridade, ela precisa dessa fluidez, né? Então, odeio aparecer do nada, sem ser convidada. But I couldn't stay away, I couldn't fight it, I had hoped you'd see my face. But I couldn't stay away. Aqui a gente tem o could e o couldn't. Então, não podia. Stay away. Ficar longe. Se eu falo para você, stay away, fique longe. Toma distância. Então, ela disse que ela não podia ficar longe. I couldn't fight it. Então, couldn't, again, fight. Quando eu luto, né, eu luto contra alguma coisa. E aí eu posso colocar já essa coisa aqui. Então, fight you, lutar contra você. I fight it, eu lutar contra isso. É o que ela quer dizer. Então, lutar, né, e aí I fight, e sempre tem alguma coisa aqui com a qual eu luto. Então, eu sei que, mas eu não podia ficar longe, eu não podia lutar contra isso. I had hoped you'd see my face. Aqui é um tempo verbal já um pouquinho mais complexo. Talvez se você não seja ainda de aluno intermediário ou upper intermediate, você ainda não tenha visto essa estrutura, que é o past perfect. What is past perfect? Eu costumo dizer que é um passado do passado. Então, é algo que aconteceu antes de uma outra ação que também está lá atrás. Então, olha só. A gente brigou essa semana, mas eu já tinha comprado o presente de aniversário dela. Então, a gente brigou, passado, mas eu já tinha comprado o presente de aniversário. Então, aqui eu tenho um particípio, né? I had hoped, eu tinha
esperado. Lembra que o hope não é o esperar de aguardar, né, de tempo, ele é o hope de esperança. Então, eu esperava que você pudesse ver o meu rosto. Então, o que é aqui? Eu esperava que você visse minha cara, que você me visse. É isso que ela quer dizer. And that you be reminded that for me it isn't over. And that you'd be reminded that for me, and that you'd be reminded, you'd be, aqui esse would, de novo, esse desenho aqui, na verdade, ele é um would, mascarado aqui, contraído, be reminded, você seria relembrado de que, para mim, that for me, it isn't over. It's over. It's over, acabou. It isn't over, or isn't over, não acabou. Então, ela tá dizendo que, olhando para ela, por que que ela deu as caras? Ela deu as caras porque ela queria mostrar para ele que, para ela, ainda não acabou. Então, ela é aqui um relacionamento mal resolvido. It isn't over. Never mind, I'll find someone like you. Aí ela continua, nessa parte aqui, toda essa parte já começa a vir o refrão, tá? Desde o I hate to turn up out of the blue uninvited, toda essa parte aqui é refrão. E na música ela fala de uma forma bem rapidinha esse começo. Prestem atenção nisso. Tentem repetir junto, tem muita preposição. I hate to turn up out of the blue. I hate to turn up out of the blue. Olha como tem bastante junção aqui. E ela continua. Never mind. Never mind. If I tell you, just never mind. Deixa pra lá. É o nosso bom e velho. Quer saber? Deixa pra lá. Never mind. I'll find someone like you. Então, esquece. Deixa pra lá. I'll find someone like you. Eu vou encontrar alguém como você. Aqui, então, olha só a contração. I'll find someone like you. Se eu for tentar falar o som do I, do W, do will, não vai ter som. Esse som não aparece porque ele está contraído. Então, I'll find someone like you. E aqui ele vai juntar, ele vai precisar de um verbo, que no caso é o verbo find, encontrar. Eu vou encontrar alguém como você. I wish nothing but the best of you too. I wish nothing but the best for you, too. Eu não quero nada mais do que o melhor para você. Eu só desejo o melhor para você. I wish nothing. Esse wish é o desejar, ou seja, também temos mais um nothing aqui, mais um relative pronoun, né? Que é o nada. Não te desejo nada além do melhor também. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui? For you too. Esse para você também é meio que assim. Acho que você também quer isso para mim, então também te desejo tudo de melhor. Don't forget me, I beg, I remember you say. Don't forget me, I beg. Então, don't forget me. O forget é o verbo esquecer. E aqui ela está falando, não me esqueça. Eu imploro. Esse beg é o pedir, mas é um beg de pedir, implorar. Então ela diz, né? Eu não me esqueça. Eu imploro. I remember you said. Eu lembro que você disse. I remember you said. Então, olha só. Aqui a gente vai ter uma comparação entre o verbo remember e o remind. Lembra que ela usou um pouquinho antes? Olha, que ela falou. And that you'd be reminded. O que é o to be reminded? O to be reminded é quando alguém te lembra de alguma coisa. Então, poxa, me lembre de fazer tal coisa amanhã, me lembre de acordar e regar as plantas. Então, esse remind é um pouquinho diferente do remember. O remember tem a ver com memória, né? Então, quando você fica tendo aquela memória, fica relembrando do passado, é o remember. Então, ela está dizendo, eu lembro o que você disse. You said, lembra desse said? Aqui a gente tem várias possibilidades da pronúncia do said, né? O britânico vai falar said, esse said que eu acabei de repetir. Então, o americano vai falar um pouquinho mais fechado, said. You said. You said parece a pronúncia do triste, tá? Então, você disse. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Então, o said tá rimando com instead, percebe? Said instead, said instead. Então, ela tá dizendo que eu lembro que você disse que às vezes o amor fica, às vezes ele machuca. Então, sometimes it lasts in love. Então, às vezes, continuamos apaixonados, às vezes, só nos machucamos. Ficaria mais ou menos assim a tradução, não dá para traduzir na literalidade. Então, esse last aqui, a gente conhece ele como último, mas ele também pode ser um verbo. O last como verbo quer dizer durar. Ou seja, às vezes, continuamos apaixonados, às vezes dura, mas às vezes só machuca. Tá? Então, aqui ela está utilizando esse verbo hurt, que é o machucar,
E o instead, ao invés disso, em oposição, pelo contrário, tá? Que eu tenho possibilidades. Às vezes machuca, às vezes a gente continua apaixonado, às vezes só machuca. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Alright, então vamos vir para cá. Mais uma partezinha. Nothing compares, no worries or cares. Então nada se compara. Eu queria chamar a atenção para o nothing, porque o nothing aqui, ele tá trazendo a ideia de nada, né? E toda vez que eu estiver usando nothing, something, someone, anything, qualquer um deles, o que eu vou ter? Eu presumo que essa aqui é uma pessoa, isso aqui é um it, tá? Então eu vou presumir que isso aqui é um it. Ou seja, o meu verbo, como ele está no presente aqui, ele vai ganhar um Szinho. Então lembrem lá, simple present, a gente coloca um Szinho no final do verbo e é o que vai acontecer aqui, porque eles entendem isso como um it, como uma coisa. Terceira pessoa do singular. Então nada se compara. Nothing compares, no worries or cares. Worries, preocupação, e o care é o cuidado. Então, o que ela está querendo dizer? Que nada se compara a ele, né? Então, ele é uma pessoa ali outstanding, né? Diferente do restante. Então, nada se compara, nem as preocupações ou os cuidados. Regrets and mistakes, their memories made. Então, regrets, arrependimentos, já falamos dessa palavra aqui também nas aulas. Regret and mistakes, erros, their memories made. Ou seja, eles ficam para a memória. Então, também tem uma tradução livre aqui, porque não dá para traduzir ao pé da letra, né? Então, regrets and mistakes, their memory made. Então, ficam para a memória, ficam na memória. Who would have known how bittersweet this would taste? Who would have known how bittersweet this would taste? Então, who would have known? Quem poderia saber? Aquela frase que a gente fala no português também, né? Quem poderia saber? How bittersweet. Esse how, a gente conhece ele muito em perguntas, né? Então, normalmente ele tá lá no meio, no comecinho da pergunta, como? How are you? Como você está? How is it? Como é? How can I get to the station? Como eu posso chegar à estação? How can I write it? Como eu posso escrever? Olha só, vários exemplos do how. Só que o how, quando ele tá no meio de uma frase, ele é um pouquinho diferente. Ele vai virar o nosso no português, o quão. A gente quase não usa, né? Muitas vezes a gente usa ele como quanto, quanto. Então aqui ele tá como quanto, quão. Ou seja, quem poderia saber, quem poderia saber quão bittersweet? O que é esse bittersweet? Agridoce. Quem poderia saber quão agridoce isso poderia ter o sabor, né? Would taste, ter o gosto. Ou seja, o que ela está querendo dizer? Que esse término todo, toda essa situação que ela está passando com ele, ela não virou a página, ele já está com outra pessoa, ela tem essas memórias, né? Então, nothing compares, ela fica tentando comparar as outras pessoas com ele, então ela fala, nada se compara, as preocupações, os cuidados. E aí ela diz que os arrependimentos e os erros já ficaram para trás. Então, aqui parece que ela tá dizendo que, vamos lá, vamos seguir em frente, mas ao mesmo tempo is bittersweet. Ela não sabe o que fazer com isso, é uma sensação agridoce. Então, eles usam bastante essa ideia do bitter, que são alguns gostos, né, que a gente tem de sabores que a gente tem no inglês, por exemplo. Então, bitter é amargo, sweet é doce, e aí algo com doce com amargo, na verdade, tem essa ideia do bittersweet. Se eu digo que algo é bittersweet, ele é um mixed feelings, né? Eu tô ali com sentimentos um pouco dúbios quanto a isso. Aqui, essa parte também é bem bacana. E aí, vem na próxima. Never mind, I find someone like you, I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. E aqui ela continua a mesma parte do refrão. Então, ela termina essa letra, né, dessa forma. Então, é uma letra muito melancólica, mas ela foi um sucesso da Adele, acho que até hoje, né, muita gente gosta dessa música. E a gente decidiu trazer aqui porque, em questão de vocabulário, ela é bem rica. Então, ouçam de novo, ouçam com a música da Adele, façam ali anotações quanto a vocabulário, tem bastante coisa legal. Principalmente os phrasal verbs, as expressões idiomáticas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal, e vejo vocês até numa próxima. Se você ainda não deu um like aqui nesse vídeo, deixa o seu like e também se inscreva no canal, porque sempre estamos com vídeos novos aqui. E lá no Instagram também, na nossa página no Instagram, você vê toda semana, tem vocabulário, tem várias postagens que são bacanas para quem está estudando inglês. Te vejo em breve, pessoal. Tchau, tchau.